Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Estava Maria, Rainha do céu e Senhora do mundo, junto à cruz do Senhor Jesus. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus viu a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, reunidos hoje em adoração nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, rezando juntamente com você que reza com a gente através da Rádio Liberdade FM, do canal no YouTube. Hoje, quarta-feira, dia eucarístico, nesta quinta semana da Quaresma, hoje também dia 9 de abril, nós vivemos a Semana das Dores e por isso a nossa visita ao Santíssimo hoje foi acompanhada pela meditação das 7 dores de Maria. Vocês verão que no tempo da Páscoa nós vamos rezar uma outra coroa. Não sei se vocês conhecem a coroa das 7 alegrias de Maria, né? As dores da Virgem Maria, esta coroa que nós rezamos, é herança da ordem dos servitas, né? Dos servos de Maria e também da congregação dos passionistas. A coroa das 7 alegrias de Maria é herança dos franciscanos. Ao tempo da Páscoa, nós contemplamos as 7 alegrias da Virgem Maria e com ela nós nos alegramos com Jesus, assim como também na Quaresma, na Semana das Dores, na semana que vem, na Semana Santa, com Maria, nós nos unimos à paixão e morte de Jesus, na esperança, na confiança do poder da sua ressurreição. E hoje nós ouvimos este evangelho tão bonito, né, tirado do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos de 25 a 27, onde nós contemplamos uma das dores de Maria, que é justamente a paixão e morte do seu filho na cruz. Eu dizia no começo da visita que tudo aquilo que nós encontramos em Maria é um reflexo de Jesus. Desde o começo da igreja, os santos padres sempre fizeram esse paralelo com Maria e Jesus, pegando o exemplo do sol e da lua. Cristo é o sol, é Ele que tem luz e calor próprios. Maria é a lua, que não tem luz e nem calor próprio,
mas na noite escura da nossa vida, ela reflete a luz que é Jesus. Por isso Jesus, ele não tem ciúmes de quando a gente reza para Nossa Senhora, porque no fundo, ao olharmos para ela, nós estamos enxergando um reflexo dele. E o mesmo se diz da luminosidade de Cristo, que reflete em Maria e nos ilumina. Nós podemos e devemos dizer com clareza: a paixão, o sofrimento do Filho encontrou também reflexo na mãe. Vocês aqui, tantas que são mães, podem dizer com muito mais verdade do que eu, se o sofrimento de um filho não respinga também em vocês. Quantas vezes que a oração da mãe é esquecida por ela mesma, porque o tempo que ela passa na comunhão, na adoração, no rosário, é apresentando o presente e o futuro dos filhos. Maria, ela que é chamada pelo beato Maria Eugênio de a mãe em plenitude, todos esses sentimentos que em vocês, mães, são tão bonitos e nobres, em Maria eles são bonitos, nobres e plenos. Nós não podemos mensurar, nós não podemos computar, nós não podemos medir o amor que Maria tem por Jesus. Nós não podemos. Haja vista o mérito, a santidade, o amor, a devoção da Virgem Maria, nos ensina a Igreja, por ela ser imaculada. Se juntássemos todo o amor, toda a adoração, toda a devoção de todos os anjos, de todos os santos, de todos os tempos, antes, durante e depois, não dariam 1% do amor da Virgem Maria por Deus. Por isso, quem deseja amar a Jesus com perfeição, peça a Maria que ensine. Quem deseja com Jesus carregar a cruz de cada dia, aprenda de Jesus, que mesmo sendo Deus, não esqueceu que ele era filho de Maria e quis ter a mãe junto dele. Eu imagino uma cena muito plástica, para que fique claro diante de nós. Imaginem Jesus ali, cercado de tanta gente que o insultava, que o desprezava, gente que dizia: você não vale nada, se você de fato é alguma coisa, desce da cruz, você é um maldito. Imagine os horrores que Jesus ouviu de gente que ele fez o bem, porque aquele povaréu que comeu pão à vontade na multiplicação dos pães, aquele povo doente que foi curado, não tenho dúvida, estava tudo ali misturado no meio daquele povo dizendo: crucifica, crucifica. E Jesus ali, abandonado por tudo e todos, sentiu até o abandono do Pai. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas ele não pôde dizer: minha mãe, porque a senhora me deixou. Imaginem vocês, Jesus cercado de toda espécie de sofrimento, cercado de toda espécie de dor física, moral e espiritual, e de repente cansado, arquejante sob a cruz, homem das dores, provado no sofrimento, como diz o profeta Isaías, tão surrado foi, tão cuspido e escarrado foi, tão coberto de suor, poeira e sangue, que nem sequer parecia um ser humano. Imaginem, uma pessoa que de tanto apanhar fica pendurada como um trapo humano cheio de sangue. Ele que teve palavra de consolo
para aquelas mulheres que ele encontrou, não choreis por mim, choreis por vós. Quando ele se encontra na frente da mãe, ele não tem palavra nenhuma. O encontro de Jesus com Maria no caminho do Calvário é silencioso. Aquele que consolou o mundo não pôde consolar a própria mãe. Tamanha dor que ambos sentiam. O que consolou um ao outro foi o olhar e a presença. Aquele encontro de olhar que comunica, aquele encontro de presença que não precisa de palavra. Jesus é a palavra. Maria viu a palavra ser silenciada, estação por estação da Via Sacra. Mas diz o Cântico dos Cânticos, que o amor é mais forte do que a morte. E ali, no alto da cruz, a palavra que foi silenciada pelo sofrimento se manifesta mais uma vez para a mãe: mulher, este é teu filho. Filho, esta a partir de hoje é tua mãe. Imagine Jesus baixando a cabeça, curvado pelo sofrimento, e olhando para o chão, ele encontra aquele olhar de Maria que não parava de olhar para cima. Como aquela criança ou aquele jovem que num torneio, num concurso, numa prova difícil, vai sentindo a força quase que esgotar e de repente encontra ali no meio daquela arquibancada, no meio daquela plateia, a mãe, e o olhar da mãe olha para o filho e diz assim: eu acredito em você, vai mais um pouco. O olhar de Maria, a única que nunca duvidou do filho, deve ter dado tanta força para Jesus naquela hora, que aqueles dois que foram unidos na encarnação, a dor foi incapaz de separar na crucificação. O que Nazaré uniu, o Calvário não separou. O olhar de Jesus e Maria se encontram, e não se encontram apenas por eles, se encontram por nós, por mim e por você. Porque ao lado da mãe, ele viu alguém que ia precisar de mãe. O discípulo, João, e nele nós todos. Não duvidem, meus irmãos e irmãs. Jesus e Maria pensaram mais em vocês e eu do que nós podemos imaginar. Santa Catarina de Sena dizia que para a nossa salvação, se preciso fosse, Maria serviria de escada para que Cristo subisse na cruz. Os dois estavam comprometidos no amor e na dor, na sua e na minha salvação. Honrar as dores da mãe e com ela contemplar as dores do filho é o mínimo que a gratidão nos faz fazer hoje. Porque se Cristo é o Redentor, e de fato o é, Maria é a corredentora por excelência, porque cooperou como ninguém para que a redenção acontecesse. Que ela, que na pessoa de João, abraçou a humanidade inteira como filhos e filhas, que ela faça vocês e eu sentirmos o seu abraço de mãe, sobretudo quando nós também estivermos sem muito ânimo na vida. Que nas dores e nas dificuldades, o nosso olhar imite o olhar de Jesus. Não fique buscando os outros não, viu, minha gente? Não fique olhando para a direita e para a esquerda, não fique olhando para parente, nem para o padre, não fique olhando muito não. Porque a gente pode desanimar muito vocês. Imitem Jesus. Olhem para o olhar de Maria. Porque quando a gente olha para o olhar de Maria,
a gente vê refletido o próprio Jesus, que dirá a mim e a vocês: coragem, eu venci o mundo. E aquele que vence também nos garante a vitória. Não sozinhos, de mãos dadas com Maria, Mãe do Senhor e nossa Mãe. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.